Você está na Bradesca Esportes FM, a rádio seu esporte, comigo, Juan Rodrigues, com muitas informações. Temos um convidado especial, trata-se do atacante Brunão Lopes, ele que esteve no Vila Nova na última disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e se transferiu para o Ager Clube da Arábia Saudita, e que vai conversar conosco aqui na Bradesca Esportes FM. Bruno, queria agradecer a sua participação. Primeiramente, gostaria que você falasse, sobre o que você espera dessa nova empreitada. Olá, Juan Rodrigues, boa tarde. Primeiramente, também eu que agradeço, pelo convite da participação. É um prazer estar falando com vocês aí. E bem, essa nova empreitada aqui na Arábia surgiu por acaso, tinha acabado de fazer parte do grupo campeão da Série C com o Vila Nova de Goiás, e aí surgiu essa oportunidade. A gente teve uma negociação até que não foi tão difícil, e eu acabei arriscando abrir esse mercado aqui, vim para um lugar diferente, um lugar onde dos países do Golfo aqui é o mais fechado, um dos mais fechados aí, que tem um futebol com uma certa qualidade aqui na região, mas muito fechado à vida, social, dia a dia. Então foi um choque, foi bem diferente e está sendo bem diferente na adaptação, mas me receberam muito bem. O clube, apesar de uma situação delicada, teve um cuidado todo especial e tenho me adaptado muito bem, tenho estado muito feliz aqui. Agora, com relação à cultura árabe, o que você encontrou por aí de aspectos positivos, de diferente nessa cultura nova que você está conhecendo? Bom, primeiramente, encontrei muita areia. Isso tem bastante aqui. É até relativamente engraçado, mas é verdade. E de positivo, eu acho que o carinho que eles têm, o jeito que eles recebem os brasileiros, principalmente os jogadores, gostam de brasileiros, tentam falar português, começam a dizer nomes de jogadores que já passaram aqui pelo futebol árabe, e isso é muito legal. Convidam você para ir jantar, querem estar contigo, querem te agradar, querem te fazer sentir entrosado o mais rápido possível. Isso para mim tem sido muito legal, apesar de eles terem costumes diferentes. Eu passei por coisas aqui, por exemplo, no nosso último dia da intertemporada que a gente fez, aquela cultura que eles têm aqui de comer, no chão, aquela carne de, acho que é ovelha ou cabrito, não tenho certeza do que é, e você come com a mão, sentado no chão, tal, no tapete. Isso aí pra mim foi meio estranho, comendo o mesmo prato de outras pessoas, mas faz parte da cultura, a gente tem que se adaptar, e não eles se adaptarem a gente, então tudo isso faz parte do processo, foi tudo tranquilo. E dá pra sentir a imensidão do deserto, uma cultura fechada, não tem tantos arranha-céus como em outros lugares, como o Catar e o próprio Emirados Árabes Unidos. Você disse que só vê areia, Queria que você falasse sobre isso. Dá, é tranquilo. Uma coisa curiosa aqui que dá pra você fazer aqui é olhar pro sol, porque é tanta névoa, tanta areia assim que fica no ar, tanta poeira no ar, que você consegue olhar diretamente pro sol e ver certinho assim, o círculo. É muito bacana isso. E assim, tem cidades, as cidades é diferente. A minha cidade aqui é do interior, não tem muita coisa para fazer, mas eu vim com pensamento positivo de vencer, de abrir mercado aqui, de sair daqui para uma coisa melhor. Então eu procuro nem pensar muito negativamente, nem ser muito pessimista, assim. Essas coisas assim, cidade bonita, cidade que tem coisas para fazer, sim, às vezes é importante para o jogador distrair, mas acho que a cidade também que não tem nada ajuda também a você ficar muito focado naquilo que você quer. Então eu tô aqui agora, completou um mês, então meu foco é esse, fazer bem esses 5 meses aqui que restam de campeonato, para que no futuro apareça uma coisa melhor. E aí, se for da vontade de Deus eu ser merecedor de uma cidade melhor, um contrato melhor ou até um país melhor, que seja feito à vontade de Deus. Agora, me parece que o elenco do Ager é bem animado, Rola até pagode no ônibus? Conta pra gente essa história. Não, eles são muito animados, assim, nesse quesito, assim, animação, eles são muito animados. No dia que eu cheguei, já me chamaram para sentar lá no fundo do ônibus e começam a ensinar algumas palavras, aprendem outras em português, e assim a gente vai construindo, uma relação legal com eles. Para mim, que cheguei agora, isso é importante. E todo dia, na intertemporada, quando voltava dos treinos, eles saíam fazendo uma música, um batuque no ônibus e uma festa. Falei, caramba, parece que os caras nem treinaram, que não cansa, estão fazendo festa no fundo do ônibus.
é um ritmo deles aqui que eles têm, fazem as danças, fazem as brincadeiras, dão risada. É muito bacana, eles são muito, muito mesmo de bem com a vida, apesar de ter uma cultura, né, voltada muito para a religião, muito fechada, né? Mas eles se divertem como podem. O que te passaram de ambição do clube do Ager Club? Cheguei aqui, pude ver um jogo, mas como o meu TMS não chegou a tempo do Brasil, por ser época de Natal tudo, não consegui jogar. Mas o que eu vi do time que jogou a última partida para o time que está agora foi uma evolução muito grande, né? A gente tem uma missão dura aqui, o time está em último, 5 pontos atrás do penúltimo. É uma situação que eu já vivi na minha vida em 2010 com o Vila na Série B. Confesso para você que é uma situação muito difícil, muitos não encaram esse desafio, mas eu resolvi encarar, e como resolvi encarar aquela vez em 2010 no Vila, e a gente conseguiu livrar o time, apesar de no Vila a gente ter mais jogos, né, para tirar o time da situação, mas a gente conseguiu aqui também. Eu acredito que a gente vai conseguir dar essa volta por cima, pelo menos manter o time, né, na primeira divisão. Isso eu acho que é o mais importante aqui agora. Na verdade, o que eles passam pra gente, que eles pensam em conseguir essa primeira vitória, né, apesar de ter 2 jogos dificílimos aí no retorno da liga. Mas eu, como não conheço os adversários assim, vou procurar encarar de uma forma normal, né, tentando sempre a vitória. E claro, o que eles pedem da minha parte sempre é que faça gol, gol. Bruno, chega aí, gol, gol, gol. O negócio deles é gol. Então, acho que eu fui contratado para isso, tenho me concentrado para entrar em forma. Acho que nos últimos 2 anos não tive tão bem quanto eu estou agora, me sentindo bem fisicamente, tudo. Comissão técnica com os preparadores físicos aproveitaram muito bem esse tempo, né, que a liga parou aí para me deixar numa condição boa. Então estou bem otimista assim para o começo da liga. A gente tem o jogo da Copa já esse final de semana, mas a liga começa na quarta e eu estou bem otimista assim para essa empreitada. E fora do país, você já teve essas oportunidades de conhecer novas culturas? Conta pra gente como é que foi a sua experiência específica nesse caso. Sim, essa acho que é a minha 4ª oportunidade, né, fora do Brasil. Eu tive uma oportunidade, uma primeira saída do Brasil que foi horrível, né, que foi em 2009, quando eu fui para Bolívia. Fiquei só 9 dias, né, no La Paz FC. Naquela altura ia disputar a Sul-Americana, né, a Copa Sul-Americana. Daí voltei ao Brasil. Depois, em 2011, fui para o Japão, onde fiquei 2 anos e meio, que foi a melhor fase acho que eu vivi na minha carreira. Foi muito bom, uma experiência completamente assim maravilhosa. E saí do Japão, fui para Portugal, né? De Portugal fui para Tailândia ano passado e agora estamos aqui, né, no Golfo, né, no Oriente Médio aqui, na Arábia Saudita, né, desbravando mais um mercado, mais uma região do mundo diferente aí. A gente também às vezes tem disso, às vezes conhece várias culturas. Essa é uma vantagem muito boa da nossa profissão. E como é que tá a expectativa para essa estreia? Sua primeira oportunidade no futebol daí, você já jogou em outros lugares? A expectativa tá grande, né? Acho que são 3 meses aí quase, né? 2 meses e meio sem jogar, então a expectativa para estrear é muito grande, é muito boa. Principalmente estrear com vitória num jogo único, né? Uma Copa, então também isso conta muito. E eu estou bem otimista, não muito ansioso, né? Porque também isso atrapalha, mas um friozinho na barriga a gente sempre tem, um mercado novo, né? Uma expectativa muito grande em cima de um jogador que vem do Brasil, como tem em todos os lugares do mundo, mesmo os maiores centros, quanto esses centros exóticos, vamos dizer assim, né? Que estão sendo explorados pelos jogadores brasileiros todo ano, né? Então, a minha expectativa é a melhor possível para a estreia. E você, o que você encontrou de interessante nessas 4 oportunidades? Algum aspecto diferente do jogo do Brasil para esses lugares? Sim, tem, né? Cada país tem a sua peculiaridade, né? Eu acho que na Bolívia, quando eu fui, pelo pouco tempo que eu fiquei, não tinha muita estrutura, então foi esse também o motivo do meu retorno no clube. Acho que no Japão você encontra de tudo, né? Você vive-se muito bem, o clube te dá total estrutura para você somente pensar em jogar futebol. O futebol muito rápido, né? Um futebol de muita velocidade. E, às vezes a seleção japonesa não dá tantos resultados, mas eles têm uma liga muito forte lá, uma liga muito bem organizada, é muito, muito boa mesmo a liga. Em Portugal você já tem
como que eu posso dizer, né, um futebol com mais qualidade, né? Os jogadores têm mais qualidade, têm um poder de evolução maior, apesar no meu ponto de vista, o campeonato está praticamente falido lá, tirando as grandes equipes, né? Eu acho que o futebol de Portugal hoje você pode vislumbrar ele como um trampolim, né? Falando na linguagem como atleta, né? Não como quem assiste o campeonato, mas como atleta você vai jogar um campeonato português para buscar uma projeção na Europa, né? Dentro da Europa, que é um campeonato muito bem visto. E eu tive a oportunidade em Portugal de disputar 2 Ligas Europa, jogar com grandes jogadores, com grandes equipes, então foi uma coisa muito boa. E na Tailândia, a Tailândia está engatinhando, ainda não é uma potência na Ásia nem nada, está querendo ser uma potência, investindo muito bem, fazendo pagando bons salários, trazendo bons jogadores, mas ainda assim peca muito no quesito organização, quesito estrutura, ainda tem muito amadorismo, mas vai evoluir, vai melhorar. Foi também uma experiência diferente, assim, mas... E aqui na Arábia, quando você tem pessoas de fora, como todo mundo aqui praticamente é de fora, né? Eles pagam para ter um serviço do exterior. Assim, eu dei sorte de pegar uma comissão competente, uma comissão europeia que entende bem, então aqui está sendo bem tranquilo. O clube não dá aquela estrutura fantástica, mas dá uma estrutura mínima, uma estrutura assim, vamos dizer, de um clube de Série C no Brasil. O clube que eu tô, que é um dos menores assim em termos estruturais, mas tem que passar por cima de tudo isso. O importante é o clube honrar com os deveres que tem, cumprir aquilo que foi determinado, e o jogador tem que fazer aquilo que ele tem que fazer, que é jogar futebol, fazer bem feito, estar disponível a treinar, cumprir seus horários. Acho que é o futebol na Arábia. Por enquanto eu enxergo mais ou menos assim. E como é para um atleta, Bruno, você que está rodando o mundo aí, levando o futebol, investir nessas aventuras pelo mundo, sair no país, embarcar sempre numa incógnita, porque você não sabe o que vai encontrar, como é que é isso? Assim, Rony, do meu ponto de vista, ter que investir em sair do país não é uma coisa que o cara deseja, entende? É uma coisa que o cara necessita, muitas das vezes. Por quê? Porque ele tem família, ele necessita de uma condição melhor, principalmente receber em dia, poder cumprir com seus compromissos, ter uma visão de futuro, né? Coisas que eu fiquei 5 anos fora do Brasil e agora voltei 3 meses no Vila e acontece novamente, atraso de salário, falta de cumprimento de algumas coisas, então... Mesmo sendo campeão, esse que é o mais engraçado. Então, esse é o motivo que faz você voltar para o Brasil. Eu queria voltar, não queria voltar, tive que voltar por uma lesão, mas acertei com um time no Brasil, acertei com um time que eu gostava, com um time que eu me identificava, que é o Vila, e mais uma vez prova para todos que falam muito mal, né, do futebol brasileiro, o que acontece que é a realidade, que são atrasos de salários, dando passos maiores que a perna. Infelizmente, a gente passa por isso e logo a gente quer sair do Brasil e não tem a previsão. Eu também agora, sinceramente, não tenho nem gosto ultimamente de voltar, né, ao futebol brasileiro, até porque não quero passar por isso. Já estou numa reta assim, entrando naquela reta dos 5 últimos anos de carreira, pensando já em alguma coisa, num último contrato, né, bom, longo. Então, você não pode correr riscos, porque depois a carreira é curta e quando você para, você tem que ter pelo menos uma estrutura mínima para dar condições aos seus familiares. Então, acho que é por isso que muitos jogadores estão indo para Nicarágua, Guatemala, Tailândia, Malásia, que pagam em dia, pelo menos isso. Às vezes o jogador abdica de ter uma vida boa, que é uma vida boa que a gente tem no Brasil, por falar a língua, por saber viver, por ter bons restaurantes, comer bem, estar perto dos familiares. Às vezes você abre mão disso para ali no futuro você ter uma condição melhor, uma condição pelo menos estável, de pelo menos conseguir sua casa, seu carro, uma economiazinha na poupança, né? Para não passar aperto, não ter que depois aos 35, 36 anos ter que vir a estudar, ter que vir a começar tudo de novo, a descer um patamar de vida que você foi acostumado na sua carreira. Então, os jogadores hoje em dia têm que começar a pensar, a planejar bem isso mesmo. Tanto que às vezes a gente não entende aí porque jogadores tão novos vão para a China, porque
tem que pensar desde cedo no futuro. Agora, fala um pouquinho das suas características e gostaria que você falasse o que elas podem te ajudar a jogar por aí, né? Afinal, temos outros brasileiros, né, inclusive altos como você, que fazem gols e fazem sucesso por aí. Queria que falasse o que elas podem te ajudar. Bom, eu tenho como característica, né, eu gosto muito de me movimentar, não sou um jogador tão estático, parado na frente. Faço as duas funções, como de centroavante, como de atacante de beirada também. E aqui dei sorte, o treinador é belga, mas jogou em Portugal, fala português, ele pediu minha contratação, sabe as formas que eu jogo, então a gente tem treinado bem para explorar melhor as minhas qualidades. Então isso também me faz ficar otimista e tentar fazer o melhor aqui, né? Procurar fazer gols, tudo. Então eu espero que eles consigam, né? Que nós consigamos nos ajudar aqui e tirar o time dessa situação. Agora, no Brasil, você subiu com o Vila Nova. Como é que foi a sua passagem pela equipe? O que eles tinham de potencial diferente? Então, subir com o Vila para mim foi uma experiência maravilhosa. Não só subir como ser campeão, né? Um título na carreira marca bastante. Mas assim, a minha melhor passagem acho que foi em 2010, a minha primeira passagem pelo Vila, numa situação difícil, né, que a gente estava, e eu consegui me destacar com gols, com assistências, fazendo parceria com o Rony, né, que era o atacante, com passagens em grandes clubes do Brasil. E dessa vez o diferencial foi a união mesmo. O Vila conseguiu contratar jogadores que para muitos eram dados como esquecidos, como em final de carreira, e esses jogadores conseguiram, como que eu vou te dizer, pegar o espírito da camisa, o espírito da torcida e se unir. A gente se fechou, a gente tinha um grupo maravilhoso, coisas que eu nunca vi em outros grupos aconteciam ali com o nosso grupo. O treinador Márcio Fernandes também tinha esse controle sobre o grupo, era um grupo muito bom de trabalho, sem problemas extracampo, então isso facilitou muito também. Muitas das vezes a gente enfrentava equipes, a gente não estava num dia tão bom, mas a gente superava e assim a gente conseguiu, né, claro, com muita dificuldade, mas o nosso objetivo que primeiro era o acesso, eliminando, né, a Portuguesa, que era uma das favoritas, e depois o título numa grande final memorável aí com o Serra Dourada lotado, diante do Londrina. Então, para mim foi uma passagem marcante. As duas passagens que eu tive no Vila foram as melhores passagens minhas no Brasil, em times do Brasil, e foram muito marcantes. Agora eu espero, se possível, ficar mais uns 5, 6 anos aqui fora e quem sabe voltar para algum clube do Brasil para encerrar a carreira, ou a gente nunca sabe, né, até onde a gente vai conseguir jogar. Bruno, eu queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco na sua história no futebol e até onde você espera chegar. Temos muitos brasileiros indo para a Ásia, para a Tailândia. A questão financeira de independência também pesa na hora de sonhar? A minha história, assim, no futebol, até onde eu cheguei, na verdade, as coisas começaram a dar certo depois que eu saí do Brasil, né? Depois da minha primeira passagem no Vila, quando eu fui para o Japão, onde eu fui pro Albirex Niigata do Japão e fui muito feliz. Essa parte toda que eu fiquei fora do país foi muito boa e eu espero agora dar continuidade na minha carreira, sem sofrer com lesões, sem ter problema nenhum, fazer meus gols e conseguir novos contratos, aí quem sabe um contrato mais longo de 3, 4 anos, para daí ser o último contrato, se eu conseguir alcançar aquilo que realmente, né, eu almejo, como ter uma tranquilidade financeira, parar de jogar futebol. E o meu sonho, eu sonho sempre com títulos, quero sempre estar vencendo, fazendo gols. Esses são os meus sonhos, isso para mim é o que importa. Então, não tenho mais nenhuma ambição assim na carreira de chegar a algum clube, a algum lugar, e sim ganhar o máximo de jogos, fazer o máximo de gols, conquistar o máximo de títulos. Esses são os meus sonhos, assim. Eu acho que me sinto realizado, né? Tenho quase 11 anos de carreira profissional, apesar de não ter tanta expressão, ser tão famoso. Isso até por um lado é até bom, você consegue sair no shopping, ter uma vida social, assim, isso é importante, você consegue ganhar o seu dinheiro, sustentar sua família e ter também essa vida que os famosos não têm, né? Então, assim, não peço muito, não sou muito, como que eu vou dizer assim, ambicioso, tenho a minha ambição, claro, mas nada que extrapole. Então eu que agradeço muito a participação, o convite, e espero em outras oportunidades estar também participando novamente, e muito obrigado.
tá aí esse o Bruno, novo atacante da equipe do Ager Club, equipe da Arábia Saudita.